Ao meio-dia, os sinos das 262 igrejas do Rio tocaram ao mesmo tempo. Era o momento em que o corpo de Dom Eugênio Salles chegava à catedral escoltado por batedores. Centenas de fiéis esperavam do lado de fora. O homem de tantos feitos teve o caixão deixado no chão, uma tradição da Igreja Católica para demonstrar simplicidade. O caixão só ficou suspenso durante a tarde para que os fiéis pudessem ver e se despedir do cardeal arcebispo. Dom Eugênio morreu ontem à noite na casa oficial da arquidiocese onde morava. Ele sofreu um infarto enquanto dormia. Aqui na catedral estão sendo realizadas missas de corpo presente a cada 2 horas. As celebrações serão interrompidas apenas entre 10 da noite e 6 da manhã, quando será feita uma vigília. Dom Eugênio será sepultado aqui mesmo, na cripta da Catedral do Rio, numa cerimônia que está marcada para amanhã às 3 da tarde. Em nota, a presidente Dilma Rousseff destacou a preocupação social do arcebispo emérito e citou as campanhas da fraternidade, uma das iniciativas dele. Ele marcou a igreja com a sua missão apostólica e, ao mesmo tempo, a extensão que ele deu a essa missão no sentido da caridade. Era uma figura carismática e, ao mesmo tempo, muito humana e que dedicou boa parte da sua vida para defender os mais oprimidos do nosso Brasil, do nosso país. O Papa Bento XVI, de quem Dom Eugênio era amigo, enviou um telegrama ao arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta. Na nota, o Papa lembra que a Arquidiocese do Rio teve, por 3 décadas, um intrépido pastor, em permanente atenção aos mais desfavorecidos. Nunca se omitiu diante das grandes questões da vida brasileira. No entanto, um homem que atuou sempre de maneira muito discreta. Sobre ser um brasileiro preocupado com as coisas do Brasil, com as preocupações nacionais nas suas diversas épocas. Ele adormeceu, no dia de ontem e acordou junto de Deus. Entre os fiéis que esperavam para se despedir de Dom Eugênio, Adelaine Braga era uma das mais emocionadas. Ex-moradora de rua, ela ganhou de Dom Eugênio a oportunidade de uma vida nova. Doou o dinheiro para comprar minha casa, para tirar a gente das ruas. Uma pomba branca solta por um voluntário da Cruz Vermelha pousou no caixão e não saiu, nem mesmo quando o corpo de Dom Eugênio foi carregado até o interior da igreja pela guarda dos bombeiros. A pomba permaneceu ali por mais de 1 hora. Depois, ficou ao lado do caixão o tempo todo. Parece um sinal de Deus, né? O mundo que a gente está, ele que lutou tanto pela paz no Rio de Janeiro. Fogo, sabe? Dom Eugênio Salles foi um dos nomes mais importantes da história da Igreja Católica no Brasil. Uma vida longa, voltada ao sacerdócio. Dos 91 anos de idade, 69 foram dedicados à igreja. Quem conviveu com Dom Eugênio Salles se lembra do cardeal, mas também do homem. Era um homem complexo, que ele era um homem austero. Eu me lembro do primeiro encontro que eu tive com ele, me impressionou a integridade dele, a honestidade dele. Nascido em Acari, no Rio Grande do Norte, Eugênio de Araújo Salles pensou em ser engenheiro agrônomo, mas muito cedo acabou se interessando pela vida religiosa. Com 16 anos, entrou para o seminário. Aos 23, foi ordenado sacerdote. Depois, arcebispo de Salvador e do Rio de Janeiro, onde comandou a Igreja Católica por 30 anos. Foi nomeado cardeal pelo Papa Paulo VI, de quem se tornou amigo pessoal. A amizade se estendeu aos sucessores na liderança da Igreja Católica. Dom Eugênio era tão próximo de João Paulo II que, quando ele ficou doente, o aconselhou a não renunciar ao papado. Havia uma corrente que devia renunciar. Então eu disse a ele, não renuncie, dizendo de uma maneira assim muito autoritária, que até ri depois. E enquanto estava à frente da Arquidiocese do Rio, recebeu João Paulo II 2 vezes no Brasil, em 1980 e em 97. Dom Eugênio também foi o anfitrião da visita ao Rio, em 1990, do cardeal Joseph Ratzinger, hoje Papa Bento XVI.
Na época, eles tentavam conter a corrente que pregava reformas na igreja, a chamada Teologia da Libertação, defendida pelo Frei Leonardo Boff. Dom Eugênio era um guardião das tradições católicas e também um pioneiro nas ações sociais. Criou várias pastorais, como a das favelas. No Rio, impediu que moradores da comunidade do Vidigal fossem removidos de suas casas. Era um homem de conversa fácil, muito fascinante. Não diria que ele fosse um intelectual, não era exatamente um intelectual, era um homem de ação. Eu acho que ele era um homem de ação. Durante a ditadura militar, Dom Eugênio chegou a abrigar aqui, no Palácio São Joaquim, onde morava, pessoas perseguidas pelos regimes autoritários da América do Sul. Foram cerca de 5.000 refugiados políticos que também se esconderam em hotéis e imóveis alugados com autorização de Dom Eugênio. Em entrevista ao jornalista Geneton Moraes Neto, em 2010, para a Globo News, Dom Eugênio relembrou aquele período. Eles estavam contra a lei aqui do Brasil. Pela lei do país, eu não podia agir, porque eles estavam infringindo a legislação. Mas como bispo, eu tinha o dever. Com 75 anos, cumprindo as regras da igreja, o arcebispo do Rio apresentou a renúncia ao então Papa João Paulo II. Mas o Papa pediu que ele permanecesse. Dom Eugênio só deixou o cargo quando fez 80 anos, mas continuou a ser uma autoridade católica. O tempo nunca abalou a sua fé. Nunca. E nem tem razões para isso, né? Eu nunca tive dúvidas. E vivo contente. O velório de Dom Eugênio está sendo realizado na Catedral do Rio de Janeiro e a repórter Flávia Januzzi acompanha. Flávia? Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Olha, nesse momento está sendo celebrada a penúltima missa de corpo presente. O arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, participa dessas últimas celebrações e fiéis ainda chegam a todo instante aqui à Catedral Metropolitana do Rio para se despedir do cardeal. É uma grande demonstração de fé e carinho pelo religioso que dedicou a vida à Igreja Católica. Dom Eugênio Salles será enterrado amanhã às 3 da tarde no subsolo da Catedral, ao lado de outro religioso. Dom Jaime de Barros Câmara, que iniciou a construção dessa igreja, era até então o único cardeal sepultado aqui. A Catedral Metropolitana vai ficar aberta durante toda a madrugada para receber a vigília e a oração dos fiéis a Dom Eugênio Salles. Bom... Fé e saudade na catedral lotada. Pelo menos 5.000 fiéis foram se despedir de Dom Eugênio Salles. A pomba que ontem ficou sobre o caixão, hoje ainda estava na igreja. O corpo de Dom Eugênio foi levado para o altar na última missa de corpo presente. Cardeais de todo o país, políticos, amigos e lideranças de outras religiões participaram da cerimônia. O vice-presidente das organizações Globo, José Roberto Marinho, também acompanhou. Depois da missa, o corpo de Dom Eugênio Salles foi levado em cortejo aqui pelo lado de fora da catedral até o local do sepultamento. Foram os últimos momentos para o adeus ao religioso. Ao som de cânticos, Eugênio de Araújo Salles, arcebispo emérito do Rio, foi sepultado no subsolo, na cripta da catedral, às 5h15 da tarde.